Bom dia a todos, bom dia, professora Fabiane. Hoje eu e meu grupo estaremos apresentando esse trabalho sobre o albinismo e eu queria começar fazendo aquela pergunta básica, né? O que é o albinismo? Galera, albinismo define-se pela mutação relacionada com um conjunto de características que ocorrem por falha genética que impossibilitam a produção de pigmentos naturais do corpo. Nesse caso, é importante dizer que o principal pigmento da pele é a melanina. No caso dos albinos, o que acontece? É que devido a um erro de formação genética, não possuem o gene que dá a ordem ao organismo para produzir a enzima responsável pelo aparecimento da melanina. Assim, os albinos têm características, ao nível da coloração, muito específicas. Quanto à transmissão da mutação, podemos dizer que essa é uma característica hereditária, ou seja, é passada de pai para filho, ok? Assim, quando o albinismo é total, a transmissão é autossômica recessiva, o que significa que para ter um filho albino, ambos os pais devem transmitir o gene mutante. Passando agora para características do albinismo, os albinos têm como característica descoloração da pele e do cabelo, pelos finos e macios de cor branca, olhos de tom rosado pela falta de pigmentação no globo ocular. A visão é mais clara na noite do que do dia, olha que coisa curiosa. Manchas de cores diferentes na pele e no cabelo. Os albinos sofrem consequências devido à falta de proteção contra a luz solar, principalmente na pele e nos olhos. Por isso, a maioria dos albinos preferem realizar suas tarefas à noite. Ok? Doenças associadas ao albinismo. O albinismo, as pessoas afetadas têm muitas vezes uma morte prematura. A idade média de vida dos albinos é de 30 anos, tá? Sendo que muitas vezes a morte não é consequência direta da mutação, mas pelas doenças que a anomalia pode causar, ok? A pele ainda pode envelhecer mais rapidamente ou podem aparecer rugas cutâneas. Os albinos estão mais expostos, por exemplo, a aparecimento de cegueira funcional e ainda incapacidades oculares, tal como o estrabismo, ok? Bem, fazendo um paralelo, então, com das doenças com as dificuldades, devido a essa pele e olhos serem muito sensíveis, os albinos ficam impossibilitados de realizarem algumas tarefas e sempre têm que usar protetores solares com fatores altíssimos. Em algumas situações, evitar de sair à rua. Eles ainda apresentam o que é chamado de fotofobia, uma fobia à luz. Logo, devem também serem protegidos de radiações solares. Bem, mas apesar de toda a dificuldade física que os albinos têm, que nós já apresentamos, os albinos acabam enfrentando uma dificuldade maior, que é o preconceito. E existem muitos ainda que discriminam, olham e rejeitem os albinos. Na maioria dos casos, um caso bem que a gente vê com muita frequência é a rejeição de emprego das pessoas albinas que tem um índice muito grande, entendem? Mas isso não é tudo. Em países subdesenvolvidos, já relataram muitos casos de albinos assassinados e esquartejados para que partes do seu corpo fossem usados em rituais de magia negra. Infelizmente, é um atraso imenso no que diz respeito ao fim da discriminação. Porque o pessoal, eles acabam fazendo essa relação com os mitos religiosos. Infelizmente, é uma coisa que acontece que nós não podemos negar. Com relação ao tratamento do albinismo, para encerrar, o tratamento, não existe um tipo de tratamento específico. Apenas alguns cuidados que nós devemos ter para evitar consequências, que eles devem ter para evitar consequências. Existem apenas tratamentos para ajudar com o estrabismo, por exemplo, mas assim,
para ajudar, não a cura do albinismo, entendem? E é isso. Muito obrigada a todos por terem assistido ao vídeo. Eu espero que possa ter passado a melhor mensagem possível. E é isso. Obrigado.